Bom, prazer aqui, estamos aqui no Artistas na Cena, com nossa entrevistas, no Teatro da União Cultural, onde está sendo encenado A Menina que Entra em Livros. E eu estou aqui com Juliano Baroni, que é o diretor do espetáculo, produtor do espetáculo, e nós vamos bater um papo sobre um assunto que é muito bacana, que é a história da coprodução. Tudo bem, Juliano? Tudo bom. Juliano, antes da gente falar um pouco da Menina que Entra em Livros, que tá uma graça, parabéns, Obrigado. Pela direção, enfim, pelo resultado, né? Mas nós falamos um pouquinho mais disso. Vocês trouxeram para essa produção algo muito interessante, alguns grupos ainda já estão fazendo, mas vocês trouxeram ainda uma coisa que, ao meu ver, inovadora, que é juntar duas produções. Exato. Duas produtoras mesmo. Né? O Núcleo Educato, que você representa, e a Lima Produções, Isso. que vem de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Exato. Como é que foi essa junção, né? O que você vê de ineditismo, o que é positivo? Como é que você vê isso? Que foi bacana porque começou tudo com a proposta da Débora, que trabalhou comigo dentro de uma escola de teatro. Nós dávamos aula de câmera junto. E ela voltou para Minas, encontrou com a Lívia falou que queria, que estava com um projeto novo e que estava pedindo dicas de diretores. E a Débora me indicou, só que eu sou de São Paulo. Então o Marcelo, que é o produtor do espetáculo também, digamos assim... Que é Lívia e Marcelo. Isso, Lívia é autora e atriz também, e o Marcelo é o produtor do espetáculo. E os dois são os responsáveis pela Lima Produções. São responsáveis pela Lima Produções. A Lima tem um logotipo, não sei se a gente está aqui. Tem. Aqui não sei se vai dar pra gente ver, mas enfim, ela tem uma laranja Lima ou uma Lima, enfim, mas eu pra mim é Lima, de Lívia e de Marcelo. Olha, eu não tinha pensado nisso, pode ser. Eu pergunto pra Pena eles. que a Lívia não está aqui, senão ela já tiraria essa dúvida pra gente. É verdade. Mas e aí, quer dizer, que a Débora então foi a mediadora da conversa. E a Marcelo me ligou, perguntou sobre o Educato, sobre nossa proposta de encenação. Eu tenho uma visão de que teatro para criança, né, o teatro infantil, na verdade, ele tem que ser feito para a família, né, porque se nós formos pensar, um público de um espetáculo infantil tem 1/3 criança e 2/3 adultos, mais ou menos, pensando que a criança vai com o pai e a mãe, né, ou o tio e a tia. Então, espetáculos só focados em criança perde um pouco o outro lado. E eu tenho uma ideia de encenar espetáculos onde o ator ele tem a formação de tanto subir num palco e falar para uma criança, mas também falar com um adulto, né, trazer os dois para o espetáculo. E o Marcelo gostou dessa ideia, a Lívia me mandou o texto. Falei, pô, bacana, porque o Educato também tem o princípio da arte-educação. O espetáculo, por falar de livros, literatura, citar personagens, né, que representam partes de livro, né, como o índice, a narradora, a poesia. Na hora eu falei, bom, tem tudo a ver com o Educato. Fechamos o acordo, na semana seguinte ele veio para São Paulo e começamos o projeto. E isso é a primeira vez que vocês fazem? Primeira vez que nós fazemos com um grupo de fora, tá, né? Mas a Educato sempre teve a ideia de fazer, digamos assim, projetos em colaboração. Tanto que agora nós vamos começar um novo infantil, também com uma parceria com outro grupo de São Paulo, mas que nos convidou para estar fazendo essa parte da produção. Eu vou estar dirigindo e o elenco vai ser metade do Educato e metade da companhia deles. Como chama a companhia? É Coletivo de Atores. São Paulo. São Paulo também, que o projeto está sendo representado pela Rita Gribo e Thiago Real. Então esse projeto é um projeto que vai começar para esse segundo semestre. Mas a Educato, até o primeiro nome dela é Núcleo, né? Porque nossa ideia é exatamente transformar o Educato num núcleo de pesquisa. Então não é fechado para a gente, né? Na verdade nós abrimos o núcleo para as pessoas entrarem e participarem enquanto a partir de seus interesses. Isso é muito bacana. Agora sim, nós falamos com um público
que é abrangente, mas nós falamos também para um público do teatro. Sim. Como funciona a logística desse pessoal que vem de Minas? E vocês estão com uma temporada relativamente longa. Sim, 2 meses. Né? Como é que é essa logística, esse pessoal que vem de Minas? Né? A Lívia vem de Minas. Quem mais vem de Minas? É a Lívia, o Marcelo e a Débora, são os 3. A Débora, a Lívia, que é essa moça que faz a mãe, não é? Isso, a mãe e a poetisa. E o Marcelo não está aqui? Não, o Marcelo fica por trás. Por trás, né? Mas eles estão morando em São Paulo. Os 3 estão morando em São Paulo. O Marcelo, pela Lima também ter vários outros projetos, principalmente em Minas, ele mais transita entre São Paulo e Minas. Mas... Quer dizer, eles acabaram fixando residência aqui. Exatamente. Tanto que a nossa estreia, né, a primeira proposta foi ir para Minas, a gente ficou uma semana em Minas, aí a gente levou o elenco daqui para lá. Chegamos, se não me engano, na quarta, voltamos na segunda. Apresentamos o espetáculo. Vocês lançaram lá, inclusive. Foi. A gente lançou lá. E depois como é que é a cena? Como é que é a cena? Vocês foram para Belo Horizonte, né? Sim. Como é que é a cena em Belo Horizonte? Como você sentiu como ator, diretor, pesquisador, enfim? Como que você percebeu isso? Eu, na verdade, fiquei muito pouco tempo lá, né? Então, o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei dentro do teatro. Né? Eu até queria ter ido assistir outros espetáculos, mas é muito difícil, porque ainda mais por ser a primeira apresentação, então estava com aquele nervosismo, ainda montando o cenário, vendo iluminação, afinando o espetáculo em si, então era um pouco complicado de eu sair. O que eu conheço de Minas e que eu tenho grupos que eu adoro, né, como o próprio grupo Corpo de Dança ou o próprio Galpão, que é talvez um dos principais grupos hoje, né, com mais tempo de existência. Hoje é o principal grupo brasileiro, tanto é que representa o Brasil no exterior. Muitas coisas, né? Exatamente. Acabou agora, foi convidado para fazer uma mostra de Shakespeare. Sim, com Romeu e Julieta, se não me engano. E é um grupo que eu assisti todos os espetáculos, adoro o grupo Galpão, mas eu não pude nesse momento assistir nada lá, não tinha nem condição. Legal, bacana. A Lívia não está aqui, essa pergunta seria muito mais adequada para ela, mas aos nossos leitores e agora aos nossos vídeo espectadores, né? A Lívia teve um problema de dor de garganta. Dor de garganta. Como é que é isso? O espetáculo começa daqui 2 horas. 2 horas. E aí? O diretor? E o diretor fica nervoso, ele caminha pra lá e pra cá, liga 38 vezes pro marido, que é o Marcelo, pra ver como é que tá, pra Lívia, mas é ok. Na verdade, eu tenho uma ideia de montar um espetáculo de teatro com parceiros e não com... sabe, eu gosto de trabalhar com amigos, entre aspas, né, com pessoas que eu confio. Então eu sei que ela tá lá no hospital, tá resolvendo os problemas dela, daqui a pouco vai vir pra cá e vai fazer o espetáculo tranquilamente. E se não vier? Aí a gente dá um jeito. Dá um jeito. Nem que seja, infelizmente, sendo honesto com o público, né? Porque quer queira, quer não, trabalhar com teatro, trabalhar com material humano. E material humano falha, né? Nós também não somos uma grande produção que tem um stand-in para cada ator, né? Até tem aquela frase, o show não pode parar, até certo ponto. Isso é uma coisa muito hollywoodiana. Exatamente. Diferente um pouco da nossa realidade, mas você acredita que o teatro ele modifica socialmente? Sim, aliás, fazer teatro por si só modifica. Por quê? Porque nós mesmos nos modificamos, né? Eu acredito muito que o mundo é o nosso olhar sobre ele. Se o tempo inteiro nós estamos nos olhando e modificando a nossa forma de olhar, nós automaticamente estamos mudando a nossa forma de agir no nosso meio, né? Eu até sou formado com uma pós em Sociologia e o fundamental quando eu comecei a estudar foi quando um professor virou para mim e falou assim: Juliano, isso aqui é uma garrafa, né? O que você está vendo? Eu falei, estou vendo uma garrafa. Aí ele virou, pediu para olhar para o outro lado e tinha uma bolinha de papel do outro lado. Aí ele falou, e agora, o que você está vendo? Eu falei, não, estou vendo uma bolinha de papel e uma garrafa. Eu falei, essa é a postura de uma pessoa. Se você olhar só por um ângulo, você só vê um ângulo.
Se você olhar por todos os ângulos, ou mais ângulos possíveis, você começa a ver diferentes visões de sociedade, que é o que o teatro faz, né? Você, por ler um espetáculo, você automaticamente entra numa outra época, num outro autor, numa outra estética, num outro clima, num outro ambiente, ou seja, você vê um outro mundo, que é como a gente também fala um pouco da menina nesse sentido, que é como você lê um livro. A cada livro que você lê, você automaticamente imagina aquele mundo e por si só modifica aqui, né? E modificando aqui, quando eu fecho o livro, eu saio de uma outra forma. Legal. Acabei tocando nesse assunto porque o enredo todo da Menina que Entra em Livros é um enredo socialmente interessante. Né? Eu sei que existe uma proposta, talvez ela não tenha ficado tão clara quando vocês faziam, mas ela hoje é muito clara, que é de ter uma proposta de fazer com que crianças comecem também a adquirir um hábito da leitura. Né? Então entra no imaginário e aí a partir disso você começa a incitar a criança e, como você disse, os adultos que também vêm assistir, a ler livros. Eu estava vendo esses dias a Lívia Bramo falando sobre como ela via teatro. Né? A Bramo, infelizmente, não está mais com a gente, mas foi uma batalhadora, assinou o nascimento do PT, enfim, ela tinha uma participação social fora do teatro, e que ela dizia que levava para dentro do teatro isso. Então ela optava por textos, claro, textos conhecidos, famosos, enfim e tal, fez Brecht, fez, enfim, as coisas muito interessantes, mas ela dizia que se não for para isso, se não for para modificar socialmente, o teatro não tem graça. Era uma outra época, né? Ela estaria hoje com 100 e poucos anos, enfim. Como você vê, qual é a possibilidade que você vê dessa forma de pensar no teatro de hoje? Dessa forma da transformação social, nesse sentido? E de usar o teatro como essa ferramenta e não só como um entretenimento, porque hoje a gente sabe que o teatro hoje cumpre essa função também de entretenimento. Claro, é que eu já fui um pouco mais radical antigamente, né? Hoje em dia eu sou um pouco mais leve nesse sentido, até porque eu acho que existe, é igual como música, né? Você tem música que você ouve porque você está apaixonado, música que você só quer ouvir para se divertir, música que você vai para balada para dançar, música que você ouve na sua casa porque você está um pouco triste e você precisa se alegrar, ou seja, a arte ela tem diversas funções, né? Eu acredito que todo tipo de forma de tocar dentro de nós, seja com uma risada, seja com né, já transforma. É claro que você existe aí o teatro político, o teatro de mais entretenimento, você tem um teatro mais didático, você tem diversos tipos de teatro. O que para mim me importa é o teatro tem que ser bom. Entendi. Independente de qual é a função, porque você pode pegar um teatro político de Brecht que seja feito de forma, né, você fala, nossa, isso não me atrai artisticamente. Então não é só subir no palco e ficar falando blá 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 blá. Tudo é arte, né? Agora, como é que essa arte entra? Porque é isso que é o interessante da frase do Shakespeare, quando ele fala que o teatro ele é o espelho da humanidade, né? A humanidade tem várias facetas. A gente não quer ser só político, né? A gente vai para passeata, vota entre aspas direitinho, né? Vai reclamar pelos seus direitos uma hora da sua vida. A outra hora da sua vida você está rindo, você quer ir assistir um filme como é que chama? Romântico com a sua namorada, porque sua namorada tá hoje é dia de namoro. Eu não quero assistir dançando no escuro com um ano de namoro para os dois saírem chorando e não se verem. Né? Acho que nem Duro de Matar 52. Eu acredito muito que a arte ela tem que ser bem feita. Independente de qual é o objetivo, tem que ser bem feita. Existem frutos dessa parceria, Lima e Núcleo Educato? Vem novos projetos em conjunto? Estão preparando alguma coisa? A ideia nossa é que, a princípio, esse projeto não para aqui, né? Nós temos aí esse ano já estamos em conversa com vários teatros, estamos fechando uma temporada para o fim do ano no Teatro Alfredo Mesquita, tem alguns contatos que nós vamos fazer algumas apresentações fechadas
E tem a ideia também, né, nós já colocamos o projeto em Lei Rouanet no PROAC com a ideia de captar um recurso para ter a vida longa em 2013, praticamente mais 8, 9 meses de espetáculo. Nós temos a ideia de fazer um projeto escola também com esse espetáculo, então um projeto onde a gente traz as crianças para o espetáculo, as crianças assistem, os professores assistem, depois nós damos um curso para os professores utilizarem, né, como o espetáculo nós usamos sombra, como é que os professores podem usar a sombra dentro de sala de aula, a narração dentro de sala de aula, a leitura diferenciada, né, porque de repente a gente pode ler e encenar, ler e discutir, ler de outras formas, né, não precisa todo mundo ficar na sua cadeirinha, abrir o livro e ficar quietinho, né, o livro ele tem 1 milhão de possibilidades, né, de como ler, de que jeito ler. Então essa é a nossa ideia, fazer com que esse espetáculo rode. Eu falo que esse aqui é o primeiro passo dele, né? Nós estamos aqui em São Paulo, fizemos 2 meses e agora ele nasceu. Agora vamos dar vida longa. Muito bacana. Bom, para finalizar, tem um texto muito bom que eu estava lendo esses dias, que o autor ele não morre, ele vai para o verbo no passado. E a única possibilidade de ele morrer no livro é das traças como e no espetáculo tem traças. Juliano, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço bastante. Estamos juntos. E depois eu quero falar um pouco mais sobre o Núcleo Educato com você, porque é um espaço muito bacana e a gente vai dar uma corridinha lá para conhecê-lo fisicamente. Quem quiser dar uma entrada no site, tem o site que nós colocamos no ar, né, que é www.nucleoeducato, com THO no fim, .com.br. Aí lá tem informações sobre os projetos, as peças. Núcleo Educato, que apoia a nossa iniciativa do Artistas na Cena. Olha lá, tem a barrinha, na barrinha lateral é só clicar. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço. Bom espetáculo. Para nós. Tchau.